Se me permitem, então, quero cumprimentá-los a todos, agradecer o empenho que várias pessoas colocaram na organização e na preparação deste primeiro fórum, com destaque para o Vice-Presidente Marco António Costa, que tem um pouco estas responsabilidades no seio da nossa Comissão Permanente Nacional, mas também a doutora Teresa Moraes, que tem algumas destas áreas a seu cargo, os nossos deputados, cumprimento através do Dr. Miguel Santos, que aqui está a representar o líder parlamentar, todos os nossos deputados que participaram nesta preparação e nos trabalhos do Fórum, os nossos convidados, evidentemente, muitos deles que não têm nenhuma relação direta com o PSD, mas que entendem ser importante contribuir com a sua experiência, com a sua competência para a discussão de matérias que são tão relevantes como estas que marcaram aqui hoje, amanhã, na Fundação Cupertino Miranda. Eu devo dizer que, como é razoavelmente perceptível, existe muitas vezes um conjunto de más interpretações, más definições que são vendidas às pessoas e que muitas vezes turvam o nosso debate. E aqui já foi anotado por alguns dos que apresentaram as conclusões das diversas áreas. Não se percebe muito bem qual é a diferença entre o que é o serviço público e o que é, no caso da educação, a escola pública. Confunde-se muitas vezes o que é serviço público, rede pública, com a propriedade pública, seja de equipamentos na área da educação, seja na área da saúde, ou mesmo na área da solidariedade, na área social. Isto é apenas uma exemplificação de como muitas vezes, quando assistimos a debates públicos sobre estas matérias, parece-nos que as pessoas aceitam discordar mais fortemente dos temas porque não estão sequer de acordo quanto aos conceitos básicos. Julgo que não direi em excesso que existe um amplo consenso político na sociedade portuguesa hoje, dizendo que as políticas sociais, de educação, saúde, solidariedade e segurança social competem grandemente ao Estado, no sentido em que são uma preocupação pública e para elas devemos canalizar políticas públicas. Não é objeto de grande discussão que o Estado não pode voltar as costas à responsabilidade grande que detém na prossecução de políticas sociais. Julgo que isto é um dado assente. A partir daqui é preciso saber o que é que o Estado, em concreto, deve fazer, que responsabilidade, em concreto, financeira, mas não apenas, como agente interventor, que responsabilidades é que deve de ter, que relação é que deve manter com o setor social, particular, cooperativo, privado, o que é que deve motivar estas intervenções, como é que se deve medir a qualidade do serviço público e, em última instância, que tipo de finalidades é que estas políticas sociais, relativamente às quais se exige uma atenção pública muito grande, devem alcançar. E foi um bocadinho para procurar contribuir para uma visão mais moderna, mais inovadora destes debates e do que pode vir a ser o desenvolvimento destas políticas no futuro, que entendemos que era importante iniciar um debate sistemático, aproveitando a folga que nos deram na oposição, para, junto não apenas do nosso próprio partido, e aqui quero agradecer em particular ao Virgílio Costa, como presidente, ao Virgílio Macedo, como presidente da Digital do PSD do Porto, a ajuda que nos deu
para podermos fazer este debate aqui no Porto, mas ele vai prosseguir em vários outros sítios do país e, portanto, vai mobilizar muito, não tenho dúvida, os nossos recursos partidários. Mas precisamos também de ir ao encontro de profissionais, académicos, personalidades que, independentemente das suas origens partidárias ou programáticas, têm provas dadas nesta matéria e nos podem ajudar a fazer uma discussão mais esclarecida e, portanto, a criar um consenso na sociedade portuguesa mais alargado. Ele hoje não existe. Esse consenso hoje não existe. Estávamos convencidos de que existia, mas parece ter sido quebrado pela forma como este governo tem vindo a abordar estas áreas. Nós, na Constituição de 1982, introduzimos alguns conceitos diferentes daqueles que existiam na Constituição de 76, quanto a estas áreas de políticas sociais na esfera pública. E se essas alterações foram introduzidas, sobretudo para alargar o conceito de serviço público e de rede pública, esse consenso teve de ser encontrado com o Partido Socialista, porque não pode haver revisões constitucionais que não envolvam o Partido Socialista também. Mas o atual governo, que é do Partido Socialista, embora apoiado por forças radicais de esquerda no Parlamento, levantou primeiro na educação, mas já prometeu levantar também proximamente na saúde e na área social uma visão nada consensual que parte deste pressuposto de que toda a responsabilidade pública deve estar cometida diretamente ao Estado e não ser contratualizada com mais ninguém. Estas visões começam a aparecer. E nós, que estamos pelo Parlamento, eu também estou pelo Parlamento, vou ouvindo os debates e vou percebendo que estes argumentos estão a fervilhar e a ganhar cada vez mais intensidade. Sim, não há intenção de quebrar o trabalho conjunto que tem vindo a ser feito na área social, com o setor particular e cooperativo, com as misericórdias. Mas o objetivo é que, tão cedo quanto possível, o Estado tenha uma oferta própria. E que, portanto, esta oferta, que neste caso é sobretudo de instituições de solidariedade social, nem sequer são propriamente privadas, na sua grande maioria, deve ser encarada como supletiva. É para poder contar com ela enquanto o Estado não tiver ele próprio uma resposta direta. Na saúde, vai-se começando a dizer o mesmo. Ora, essa não é a nossa visão. Mas achamos que essa visão é errada, na medida em que parte de um pressuposto dogmático, de um pressuposto ideológico, que a sociedade rejeita no seu conjunto. Uma coisa é as pessoas entenderem que pagam impostos para poderem ter proteção social, direito à saúde, direito à educação. Outra coisa é as pessoas entenderem que não podem fazer outras escolhas, recorrer a outras ofertas, que o Estado possa propiciar-lhes de uma forma indireta. As pessoas não têm este preconceito ideológico que está a desenvolver-se à esquerda com o governo. As pessoas querem poder aceder a serviços de saúde, de educação, de apoio social, de acordo com aquilo que são os esforços que realizam fiscalmente junto do Estado e que esperam que o Estado lhes possa propiciar diretamente ou indiretamente através destas instituições. O que querem é ter acesso a estes bens ou a estes serviços. Não é essa a orientação, como digo, que está hoje a ser seguida. E eu creio que politicamente não é indiferente ficarmos calados ou denunciarmos esta deriva que está agora a iniciar-se.
O segundo aspecto que me preocupa é que, dentro do consenso que tivemos durante muitos anos, nós conseguimos realmente que as políticas públicas nas áreas sociais pudessem contribuir para o desenvolvimento do país, para que se atingissem níveis mais elevados de bem-estar. E isso aconteceu, não há dúvida. Os nossos níveis de escolarização são hoje incomparáveis com os que tínhamos há 35 ou 40 anos. Os principais indicadores na área da saúde não permitem duplas interpretações. A mortalidade infantil, a esperança de vida à nascença, muitas das doenças que pesavam quase como chagas sociais foram muito mitigadas ao longo de todos estes anos. Isso vê-se em particular, por exemplo, na área da tuberculose. Da mesma maneira, nós conseguimos ter hoje um nível de cobertura, de assistência a pessoas na velhice muito mais largo do que existia antes deste estado social ter nascido. E isso deve-nos orgulhar, porque, de certa maneira, foi um trabalho feito num ambiente de democracia política, social e económica. Não uma democracia perfeita, mas não há dúvida que foi um resultado que só pode estar associado à sociedade democrática. Ele não existia antes. Mas se estes resultados são inquestionáveis, há, no entanto, outros resultados que nos preocupam muito. Era suposto que as políticas públicas nas áreas sociais pudessem servir também, de alguma maneira, para combater as desigualdades económicas e sociais. De certo modo, é isso que se espera de uma sociedade desenvolvida. Que as pessoas não sejam discriminadas em função do género, em função do agregado familiar de que provêm, da área geográfica a que pertencem. O que se espera é que, independentemente da religião, do sexo, da raça, como se costuma dizer, de tudo isso, as pessoas possam ter, à partida, uma igualdade de oportunidades que, de certa maneira, faça esbater essas diferenças e permita às pessoas realizarem-se do ponto de vista profissional, pessoal, social. No entanto, é aqui que as nossas políticas sociais mais têm falhado. Portugal é dos países mais desiguais na Europa. Já o tenho dito com alguma insistência e quero insistir novamente nesta realidade, porque ela não é satisfatória e nós não nos podemos conformar com ela. Até certo ponto devia nos surpreender, porque se conseguimos tão bons resultados com estas políticas públicas em termos de desenvolvimento e de bem-estar na área da saúde, na área da educação, na área do apoio social, por que razão então continuamos a ser um país tão desigual? Por que razão, independentemente das crises conjunturais ou das crises com aspecto mais estrutural, as pessoas que são desempregadas, em média, provêm mais de áreas sociais deprimidas, onde a família tinha menos, os pais tinham menos instrução? Porquê é que é assim? Porquê é que há repetidamente menos mobilidade social entre os grupos que são fortemente apoiados pelas políticas públicas? É um contrassenso. Nós deveríamos esperar que uma rede pública de educação, incluindo escolas do Estado e escolas que não são do Estado, mas que, portanto, são pagas com os impostos dos portugueses, e nós sabemos que os impostos diretos dependem da capacidade efetiva. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Quem não tem, não paga. Mas beneficia na mesma das políticas. Chama-se isto o efeito redistributivo,
que é conseguido através destas políticas sociais. Nós vamos buscar a quem tem mais para propiciar resultados a quem tem menos ou não tem. Oferecendo a estes segundos, portanto, a possibilidade de adquirirem serviços e bens de natureza social que, de outra maneira, a sua condição económica não consentiria. Porque é que, então, o resultado é tão decepcionante? Há uma explicação mais direta para isto. É que o Estado depois, na forma como devolve às pessoas em serviços sociais este esforço que é cobrado através dos impostos, devolve mais a quem também contribui mais. E através do desenho das políticas sociais, vai conservando na dependência das políticas sociais aqueles que, apesar de tudo, ficam com mais do que tinham, mas não com o suficiente para poderem ter plenamente uma cidadania mais avançada. Esta é uma primeira explicação. Não é a única, mas é uma explicação razoavelmente convincente. Reparem que na educação, por exemplo, deixem-me só dar este exemplo, na área do ensino superior, o Estado arrancou com a oferta pública mais tarde do que a oferta privada. Quando houve a explosão do acesso ao ensino superior, o Estado não tinha vagas, não tinha capacidade nas universidades públicas. E por isso apareceram muitas universidades privadas. Hoje em dia, como sabemos, o Estado foi aumentando a sua capacidade na área pública. Mas durante uns anos, na verdade, dado que havia um acesso às universidades públicas em função das médias dos alunos, e verificava-se que as médias dos alunos eram mais elevadas nos alunos que tinham estratos sociais mais elevados na sua conta, as vagas mais disputadas, nos cursos mais disputados do ensino público, eram tomados pelos filhos das famílias com mais rendimentos, e eram depois as famílias de menores rendimentos que mais esforço faziam para pagar as propinas dos seus filhos nas universidades privadas. Isto é uma perversão, de certa maneira. Porque em muitas outras áreas o que se passa é ao contrário. A liberdade de escolha que existe está limitada a quem tem recursos. Aqueles de mais recursos têm a liberdade de escolha. Os que têm poucos recursos não têm. Mas, por exemplo, no que se referia ao ensino superior, como eu acabei de dizer, tínhamos a situação inversa. Muitas vezes na área da saúde se passavam coisas parecidas, não iguais, mas parecidas. Na forma como o atendimento que é feito convive bem entre a oferta pública que é feita através dos hospitais do Estado e aquela que depois é praticada nos consultórios ou nas clínicas privadas através de quem trabalha na área pública. Todos sabem que é assim. Isto aconteceu, portanto, durante muitos anos em Portugal. Políticas públicas destinadas a realizar um princípio de igualdade de oportunidades, ao fim de muitos anos, revelou-se ineficaz. E se é assim, nós estamos a gastar muito dinheiro, que precisa de ser gasto, mas não estamos a resolver pelo menos um dos objetivos fundamentais dessas políticas públicas, que é o de realizar a redistribuição dentro de um Estado que concretize a igualdade de oportunidades e dê a todos, independentemente da sua condição, a possibilidade de subir na vida, de ser feliz, de se poder realizar profissionalmente, de poder fugir da pobreza. Ora, isto vai exigir
nestes anos mais próximos, um redesenho das próprias políticas sociais. Já sabemos que, para sermos bem-sucedidos, temos pelo menos de ter uma coisa, que é finanças públicas em ordem. Porque se não tivermos, não há Estado social que resista. Sabemos isso de experiência feita do passado. Uma cultura só de direitos não é uma cultura bem-sucedida. Os direitos têm de conviver com os deveres e com as responsabilidades. Se nós não tivermos deveres e responsabilidades bem endereçados ao nível das nossas finanças públicas, de pouco vale reclamar direitos quando não há dinheiro para os pagar. Portanto, primeiro, manter finanças públicas saudáveis. Julgo que isso será uma base de entendimento que toda a gente sensata tenderá a aceitar. Mas isso é o nosso chão. Isso não é a nossa política social. Isso é o chão em que temos de caminhar. Mas temos de edificar um novo consenso social que nos permita ultrapassar, portanto, estes resultados decepcionantes. Só assim, é meu convencimento, conseguiremos ultrapassar a pobreza endémica e a pobreza não absoluta, mas relativa. Claro que se nós compararmos a pobreza em Portugal com aquela que se registra noutros setores do mundo em que as pessoas se batem pela sobrevivência a cada hora, chegaremos à conclusão de que não temos pobreza. Mas não é assim que ela se deve medir. Ela também se tem de medir em termos relativos. E nós temos pobreza em Portugal. E não precisávamos de ter este nível de pobreza com aquilo que investimos. Temos, portanto, de mudar as políticas. E as nossas políticas têm de ser orientadas para esses fins, portanto. Já estão a ver como parece tão disparatado ficar a discutir ideologicamente se a escola tem de ser propriedade do Estado ou se pode não ser propriedade do Estado. O que interessa é saber: o ensino que lá é ministrado tem qualidade ou não tem? Se o Estado o contratar a uma entidade que não é do Estado, ele pode ou não adquirir o selo de política pública, se estiver de acordo com as normas e com as regras que o Estado impõe. E, finalmente, se não for mais caro e até se for mais barato do que aquele que o Estado faz diretamente, porque é que o Estado não há de contratar com este terceiro? Isto parece-me uma coisa relativamente fácil de transmitir às pessoas. Mas é verdade, nós não conseguimos até hoje ainda transmitir isto com esta simplicidade às pessoas. Na saúde, na educação, como na solidariedade. Na saúde, é sabido, nós conseguimos no passado transferir para a gestão das misericórdias hospitais que tinham sido das misericórdias e de que o Estado se apropriou em 1975. E nesses casos, os contratos que foram feitos garantem que o Estado consegue ter poupança com melhor resultado na prestação do serviço. Vamos ficar pior apenas porque temos o preconceito contra as misericórdias? Faz sentido, numa sociedade desenvolvida e evoluída, os preconceitos tomarem conta das nossas escolhas de tal maneira que fiquemos com piores políticas e piores resultados apenas porque temos esse preconceito? Nós temos de combater estes preconceitos hoje. Ainda para mais porque sabemos que a resposta que é dada diretamente pelo Estado melhora consideravelmente quando é desenvolvida em parceria com outras respostas. Há lugar a mais inovação, há lugar a melhores práticas e há progressivamente lugar, esperamos nós, a melhores escolhas por parte das pessoas que nos ajudam a melhorar os serviços que são prestados. As pessoas, em tendo a informação adequada, tendem sempre a escolher aquilo
que lhes parece que é melhor para elas próprias, e não aquilo que é pior. Quanto melhor conseguirmos que as pessoas escolham por elas, melhor será o resultado final. Claro que sabemos que isto não se consegue de um dia para o outro com facilidade, que há um caminho a prosseguir. Se o Estado pudesse ignorar todos os custos fixos que tem e que tem de suportar qualquer que seja a escolha que as pessoas pudessem fazer, isso seria fantástico, porque então deixaríamos apenas que fossem as pessoas a escolher o que quisessem, desde que isso não fosse mais caro do que aquilo que já temos hoje. Ficaríamos todos melhor. O problema, como todos sabemos, é que isso esbarra, isso não pode acontecer, porque o Estado não tem um poço sem fundo de financiamento e sempre tem de suportar os custos fixos que já adquiriu. Não pode fazer de conta que eles não existem. Mas devemos aumentá-los de tal maneira que o Estado não tenha escolha nenhuma, porque tudo é do Estado, ou devemos ter uma atitude aberta, que é dizer, vamos, tanto quanto possível, não agravar essa situação e abrir cada vez mais o serviço público a outras entidades que o possam desenvolver. Na Europa, os Estados que escolheram este segundo caminho são aqueles que melhores resultados têm vindo a obter e que mais satisfação é exibida por parte dos seus beneficiários. Julgo que não nos ficaria mal olhar, portanto, para os bons exemplos e não para os maus exemplos. Termino dizendo-lhes que a nossa ambição, o nosso propósito, como disse aqui o Dr. Marco António Costa, é muito claro. Nós queremos, nos próximos meses, poder, de uma forma que pode não ter, digamos, um reflexo público muito grande, não estamos à procura tanto disso, mas iremos multiplicar as ocasiões e as formas de poder interagir com pessoas, profissionais, académicos, que nos ajudem a redesenhar estas políticas sociais. E o nosso objetivo é que, quando esse trabalho estiver mais adiantado, possamos então, depois, numa convenção de maior dimensão, discutir esses resultados num plenário mais alargado entre todos, de modo a que o país também possa ir conhecendo essas políticas que lhes serão dadas a escolher para o futuro. É isso que deve marcar uma democracia desenvolvida, é as pessoas, também os cidadãos, poderem saber, nas escolhas que vão fazer, exatamente quais são as políticas que estão associadas a cada partido, a cada iniciativa política. E nós, que não vamos ficar simplesmente à espera que o tempo passe até que os eleitores se lembrem de nós, estamos muito apostados em trabalhar todos os dias para dar aos cidadãos portugueses razões para que se sintam mais livres para fazer as suas escolhas políticas, conhecendo bem as nossas ideias e as nossas propostas. Espero que isto seja motivador também para a Juventude Social Democrata, que tem aqui o seu presidente, o Simão Ribeiro. A juventude será sempre o beneficiário último destas opções que nós estamos a fazer hoje. Porque, da mesma maneira que hoje podemos olhar, como eu fiz no princípio da minha intervenção, para estes 40 anos de democracia e reconhecer que as opções que foram feitas então foram boas e decisivas para termos o país muito diferente que temos hoje, nestes 40 anos, os próximos 40 decidem-se agora. E se agora abdicarmos destas nossas ideias, e se agora continuarmos fechados num modelo esgotado de políticas sociais, daqui a 40 anos, talvez não façamos um balanço tão positivo. E eu quero que o presidente da JSD, nos anos vindouros, possa ter boas razões para dizer que hoje soubemos diagnosticar bem os nossos problemas e apresentar as melhores soluções para os poder resolver. E assim
espero que possamos concluir que depende também muito de nós, não depende só de nós, mas depende muito de nós, que a eficácia das políticas sociais aumente grandemente nos próximos anos. Os portugueses que hoje passam dificuldades precisam disso, mas os portugueses que nós queremos conhecer dos anos vindouros precisam desesperadamente desse ato de lucidez da nossa parte nos dias de hoje. Muito obrigado, portanto, a todos pela forma como nos propiciaram uma manhã de grande trabalho, mas, sobretudo, como nos permitiram dar o pontapé de saída de um trabalho que vai estar, com certeza, ao serviço dos portugueses e de Portugal. Muito obrigado.